Fala, meus irmãos, fala, minhas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão? Hoje a gente tem um tópico de legislação penal extravagante para estudar, certo? Lei de crimes ambientais. Porra, uma merda. Eu sei, mas cai na sua prova e é por isso que eu tô aqui para te ensinar crimes ambientais em legislação penal extravagante. Então, vem comigo que eu não quero que você patine na lei 9.605 de 1998, certo? Essa é a lei que nós vamos estudar hoje. Para estudar a lei 9.605 de 98, a gente tem algumas introduções a fazer, sobretudo por conta de algumas críticas à lei feitas pelo autor Miguel Reale Júnior, que fala o seguinte: a primeira crítica que ele deu à lei de crimes ambientais foi justamente afirmando que, veja aqui comigo, a lei transformou condutas irrelevantes em crimes ambientais, como, por exemplo, o dano culposo, certo? Então, na lei de crimes ambientais, vocês vão ver comigo que existe a previsão de dano mediante culpa, certo? Se o dano for feito, óbvio, com o objeto da lei de crimes ambientais, que é o meio ambiente, certo? Então, a lei de crimes ambientais traz esse crime de dano culposo e Miguel Reale faz uma crítica porque ele fala que é uma conduta irrelevante, mas talvez seja uma conduta irrelevante se eu danificar, por exemplo, seu celular, culposamente. Isso óbvio que não vai ser crime. Agora, se eu, por imprudência, danifiquei o meu ambiente, como é que isso não vai ser crime? Então, aí eu discordo dele um pouquinho. A segunda crítica que Miguel Reale faz à lei de crimes ambientais é que o direito penal foi administrativizado, certo? O que significa isso? Que transferiram para a seara do crime, do direito penal, algumas condutas que eram punidas tão somente no direito administrativo por puro populismo, por pura política, certo? Também discordo, acho que algumas condutas devam ser criminalizadas sim, sobretudo dano ao meio ambiente. E por fim, outra crítica é que criou uma responsabilização penal da pessoa jurídica sem uma teoria do crime própria. Então aqui na Lei de Crimes Ambientais você vai ver pessoa jurídica respondendo por crime. E você fala, pô, a pessoa jurídica vai ficar presa? Não. Ela vai ter algumas penas restritivas de direito, ok? Beleza. Vamos lá. Além disso, outra curiosidade. A lei de crimes ambientais, ela instituiu um fenômeno de direito penal chamado de lei penal em branco, certo? Mas a lei penal em branco você certamente já conhece quando estuda direito penal, mas na lei de crimes ambientais vocês vão perceber que existe a chamada lei penal em branco ao quadrado. O que significa lei penal em branco ao quadrado? Lei penal em branco, ela é quando... Conceito de lei penal em branco. Vou colocar aqui nessa parte em branco. Lei penal em branco significa quando o preceito primário está incompleto. Então, lei penal em branco significa quando o preceito primário está incompleto. O que é preceito primário para você que estudou direito penal? Preceito primário é a conduta. Então, por exemplo, o artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais é crime ambiental destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. Então, percebam que a pessoa que menos é entendida aqui nessa aula vai perguntar, beleza, destruir floresta considerada de preservação permanente. Mas o que é uma floresta considerada de preservação permanente? E isso é uma norma penal em branco, floresta considerada de preservação permanente, porque ela precisa de uma norma explicando o que é uma floresta de preservação permanente. Essa norma, ela precisa de uma regulamentação, e isso é a norma penal em branco. Essa complementação vai estar em outro dispositivo normativo, que nesse caso, o conceito de floresta de preservação permanente vai estar onde? No Código Florestal, certo? Só que lá no artigo 6º do Código Florestal fala-se que consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo.
Então, o que é uma floresta de preservação permanente? É aquela que é declarada de preservação permanente por ato do chefe do Poder Executivo. Ou seja, eu preciso de mais uma complementação, porque essa aqui, o artigo 6º do Código Florestal, também é uma norma em branco. Não é uma norma penal, mas também é uma norma em branco. Então, por isso que o artigo 38 é considerado como uma norma penal em branco ao quadrado, porque ela é complementada por uma norma que é complementada, certo? Então, nós temos aqui o artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais sendo complementado pelo Código Florestal, que é complementado por um ato do chefe do Poder Executivo. Então, dito isso, existe a hipótese da chamada Lei Penal em Branco ao quadrado na Lei de Crimes Ambientais. Fechado? Pronto. Passamos essa parte introdutória, vamos começar a discutir aqui sobre o fundamento constitucional da Lei de Crimes Ambientais, certo? Qual é o fundamento constitucional da Lei de Crimes Ambientais? Então, vem aqui comigo na tela, que você vai ver o artigo 205, parágrafo 3º, de onde? Da Constituição Federalis, certo? Da Constituição Federal de 1988. O que ela fala? As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano. Perceba que, primeira pergunta, a Constituição Federal pode criar crimes? A Constituição Federal pode criar crimes? Resposta: não. Quem cria crime segundo o artigo 1º do Código Penal é a lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, a Constituição Federal ela não tem o condão, não tem competência para criar um fato criminoso. Contudo, a Constituição Federal, Carta Magna, ela tem a possibilidade de mandar a lei criar um crime, como aconteceu no artigo 225, parágrafo 3º. A Constituição Federal ela mandou o legislador criminalizar aqueles que pratiquem atividades lesivas ao meio ambiente, punindo pessoas físicas e jurídicas com sanções penais e administrativas. Então, a Constituição mandou. Como é o nome disso? Mandado Constitucional de Criminalização. Que é quando, anote isso, que cai bastante, que é quando a Constituição Federal determina que o legislador criminalize uma conduta. E aí, o legislador criminalizou por meio de que lei? Lei 9.605 de 1988. Pergunta: a Constituição é de 88. De 88 para 98 existia crime ambiental? Não existia crime ambiental, pelo fato de que aqui nada mais é do que uma norma de eficácia limitada. Eu preciso de uma lei regulamentando as condutas lesivas ao meio ambiente, certo? Padrão. Só que aí esse artigo ele foi chegar lá no STF, certo? Ele foi chegar lá no STF. O STF sendo questionado o seguinte: a Lei 9.605, que versa sobre os crimes ambientais e trouxe hipótese de punição de pessoas jurídicas por crimes ambientais, ela é constitucional? Ela está, de fato, querendo dizer o que a Constituição fala? E o STF diz que sim, que a Lei de Crimes Ambiental ela é constitucional sim, e que a Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, prevê a possibilidade da punição de uma pessoa jurídica por um crime ambiental, certo? Então, a pessoa jurídica, por crime ambiental, pode sofrer uma sanção penal. E a gente vai tratar mais lá na frente sobre quais são as hipóteses em que uma pessoa jurídica pode, certo? Então, beleza. O que é um mandado constitucional de criminalização? Mandado constitucional de criminalização é quando a Constituição determina que o legislador crie um tipo penal, certo? Tendo em vista que a própria Constituição não pode criminalizar uma conduta, sendo um fato reservado à lei pelo princípio da legalidade. Safo? Pronto, vamos lá. Vamos de fato agora falar sobre a responsabilização da pessoa jurídica. Vem para a tela comigo. Como vocês já leram o artigo 225, parágrafo 3º, vamos passar para os requisitos que a Lei 9.605 versa no seu artigo 3º acerca da
punição. O que é que eu preciso para que uma pessoa jurídica seja punida por um crime ambiental? Bora lá. Primeiro requisito: a infração ser cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado. Então vamos supor que a Braskem, lá em Maceió, ela cometeu um crime ambiental e nesse fato agora, não foi por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado. Vai ser crime da pessoa jurídica? Não. Se for um mero funcionário, a pessoa jurídica não vai estar praticando crime. Para ela praticar crime, precisa de uma decisão ou do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado. E além disso, tem outro requisito, que é a infração ser cometida no interesse ou em benefício da entidade. Certo? Então, mesmo a ordem dada pelo órgão colegiado, eu preciso que essa decisão seja no interesse ou no benefício da entidade. Certo? Massa. Vamos lá. E aí ficou uma pergunta: pessoa jurídica de direito público pode ser responsabilizada pela prática de crimes ambientais? Então vamos supor que a União praticou um crime ambiental. Ela pode ser responsabilizada? E aí a doutrina majoritária entende que não. Porque se a União fosse responsabilizada por isso, seria a responsabilização da própria população, de modo que uma pessoa jurídica de direito público, conforme a doutrina majoritária, não pode ser responsabilizada por um crime ambiental. Safo? Beleza. Pergunta: a Lei de Crimes Ambientais foi a primeira lei a instituir responsabilização penal da pessoa jurídica no ordenamento jurídico brasileiro? E a resposta é não. Vem comigo. A Lei 8213 de 91, em seu artigo 19, traz uma hipótese de contravenção penal, que diz o seguinte: a empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. E 2, constitui contravenção penal punível com multa deixar a empresa de cumprir normas de segurança e higiene do trabalho. Então, não foi a primeira norma, a Lei de Crimes Ambientais, a instituir uma punição penal a uma pessoa jurídica, certo? Tendo em vista que a Lei 8213, que versa ali sobre previdência, ela trouxe uma hipótese de uma pessoa jurídica responder penalmente por uma contravenção penal, certo? Massa. Bora lá. Aqui, ó, coloca aí. Despenca na sua prova. Despenca. Despenca na prova. Necessidade de dupla imputação ou imputação paralela. O que significa dupla imputação ou imputação paralela, Francisco? Vem comigo. Dupla imputação ou imputação paralela significa nada mais nada menos do que o seguinte: vamos supor que uma pessoa jurídica está sendo responsabilizada pela prática de um crime ambiental. Você precisa de dupla imputação. O que significa isso? Você precisa que a pessoa física responsável por ela também esteja no processo, ou não, ela pode responder sozinha. Bom, se você precisar dos dois polos, isso que é dupla imputação ou imputação paralela. Mas, conforme o artigo 3º, parágrafo único, você não precisa de dupla imputação ou imputação paralela, certo? A pessoa jurídica ela pode responder pelo crime ambiental sozinha. O que o artigo 3º, parágrafo único fala? A responsabilização das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes dos mesmos fatos. Então, podem responder sozinhas, podem responder em conjunto. O que eu quero que você saiba é que não há a obrigatoriedade de a punição da pessoa jurídica ser vinculada da pessoa física. Já existiu, mas hoje não há necessidade, certo? Padrão. Vamos lá. Artigo 6º. Eu quero aqui dizer para vocês que a gente vai dividir essa aula aqui em duas. Primeiro a gente vai falar da parte geral da Lei de Crimes Ambientais e depois a gente vai passar para os crimes mais importantes previstos na Lei 9.605, certo? Então vamos lá. Essa parte geral é um pouquinho chata, mas é importante. Ela é importante. Quando eu disser para você que despenca em prova, velho, anote e coloque na sua revisão final, porque é uma questão extremamente pontual. Beleza? Pronto, vamos lá. Artigo 6º.
Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará, vamos lá, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental e a situação econômica do infrator no caso de multa. Esse artigo aqui, ele é importantíssimo para a prova. Bota aí, importante. Por quê? Esse inciso 2 aí, lembre-se que é antecedentes do infrator quanto ao cumprimento de legislação de interesse ambiental. Não é antecedente criminal. Aqui é antecedente ambiental. O cara cumpre legislações ambientais ou não, certo? Isso que vai ser levado em caso de dosimetria de pena. Beleza? O artigo 19 ainda fala que a perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeito de prestação de fiança e cálculo. Nesse cálculo de multa, aqui, você tem que levar em conta a situação econômica do infrator. Então, lembre-se disso, a situação econômica do infrator, ela é levada em consideração em caso de multa. Beleza? Mas óbvio que isso aí não é o fator único, não é porque o cara é rico, milionário, que você vai botar para ele pagar um grande valor. E não é porque o cara é pobre que ele vai pagar pouco ou nada. Certo? Mas bora nessa. Quais são as penas restritivas de direito? E lembrando sempre aqui, ó, que o que é uma pena restritiva de direito? Pena restritiva de direito são aquelas penas que são autônomas, óbvio, e elas substituem as penas privativas de liberdade. Agora lembre-se sempre de uma coisa. Se for uma pessoa jurídica, a PRD ela vai ser uma pena acessória que substitui uma PPL? Não, porque pessoa jurídica não pode ser presa nas grades. Então a pena restritiva de direito para pessoas jurídicas ela é a pena principal, certo? Então para pessoa física a PRD ela é substitutiva. E para pessoa jurídica, a PRD ela é a pena principal, beleza? Então, artigo 7º aqui, quando fala as PRDs são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade, está falando da pessoa física, certo? Quando tratasse de crime culposo, vem para a tela, crime culposo ou for aplicada a pena inferior a 4 anos. Lembre-se de uma observação importante aqui. O Código Penal prevê uma PRD dessa mesma situação aqui, só que lá fala em não superior a 4 anos. E aqui fala em inferior a 4 anos. O que quer dizer isso? Quer dizer que lá no Código Penal, se você tomar uma pena de 4 anos, você pode sim substituir a PPL pela PRD. Contudo, aqui na Lei de Crimes Ambientais, se a pena for de 4 anos, você não pode substituir. Beleza? Segundo requisito é a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Beleza? Pronto. Então aqui nesse caso são critérios cumulativos, um objetivo e um subjetivo. O primeiro objetivo é crime culposo ou PPL inferior a 4 anos. E o segundo são critérios subjetivos de culpabilidade, antecedência, conduta social. Beleza? Quanto tempo dura essa PRD? Essa PRD aqui, em tese, dura ao mesmo tempo da pena privativa de liberdade. Mas você vai ver comigo mais um pouquinho à frente que tem uma PRD que ela entra em confronto com a própria Lei de Crimes Ambientais, porque ela estabelece outro tempo, certo? Mas lá na frente a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Quais são as penas restritivas de direito aplicadas às pessoas físicas? Você vai ter prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total das atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Essas de vermelho aqui são as que só constam na Lei de Crimes Ambientais. As que estão de branco constam também no Código Penal. Pronto, em relação à prestação de serviços à comunidade, nós temos aqui, o artigo 9º, ele fala o seguinte, vem para a tela. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação no caso de dano a coisa particular, pública ou tombada na restauração desta. Perceba que aqui a prestação de serviço à comunidade, ela é justamente onde, em locais que tenham vinculação aqui
com o meio ambiente, de parques e jardins públicos, unidade de conservação, certo? E no caso de dano a coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa coisa, certo? Então perceba que aqui é uma vinculação direta justamente a essa situação, beleza? A situação do meio ambiente. Pronto. Próxima, PRD, que é interdição temporária de direitos. Vamos lá, artigo 10. As penas de interdição temporária de direitos são a proibição de contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais e de participar de licitações pelo prazo de 5 anos em crimes dolosos e 3 anos em crimes culposos. Lembram que eu falei que na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, ela prevê que o prazo da PRD... Qual é o prazo? Diz aí. Diz aí, você que tá em casa. O prazo da PRD, a própria Lei de Crimes Ambientais fala que é o mesmo prazo da pena privativa de liberdade, que ela substituiu. Mas perceba que aqui no artigo 10 ele fala que é proibido participar de licitação pelo prazo de 5 anos em caso de crime doloso e 3 anos em caso de crime culposo. A própria lei, ela se contradiz. E aí, pelo princípio da especialidade, em caso de licitação, você aplica aqui o artigo 10, inciso 3º, certo? Então, em regra, você tem o mesmo tempo da PRD para PPL, mas com uma única exceção que é o artigo 10, inciso 3º. Ok? Pronto, vamos nessa. Suspensão de atividades. A suspensão de atividades será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Aí você pensa, pô, Francisco, você não disse que aquelas PRDs do artigo 7º eram vinculadas à pessoa física? Sim, e pô, que pena é essa de suspensão de atividade para pessoa física? Ó, se ligue, você que não sabe direito empresarial. Nós temos uma figura no direito empresarial que é o empresário individual, que embora ele tenha CNPJ, ele é uma pessoa física. E aí? Nesse caso, suspensão das atividades é uma PRD que alcança o EI, que é o empresário individual, certo? Prestação pecuniária. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou entidade pública ou privada com fim social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator, certo? Então, nessa aqui é uma prestação pecuniária. Lembre que não é multa, certo? Aqui não é multa, aqui é uma prestação pecuniária, certo? Que vai de 1 a 360 salários mínimos. E nesse caso, em caso de descumprimento, pergunta aí de bolo, de pergunta de prova, em caso de descumprimento da prestação pecuniária, eu posso prender o cara? Eu posso converter esse descumprimento, essa PRD em prisão? Não, não posso converter em prisão. Não é motivo para converter, segundo o Supremo Tribunal Federal. Beleza? Pronto. Recolhimento domiciliar. Recolhimento domiciliar, se você não se lembra, é previsto, uma PRD prevista somente na LCA, Lei de Crimes Ambientais. O que ela diz? O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga, em residência ou qualquer local destinado à sua moradia habitual, certo? Nesse caso aqui, Nutt ainda estabelece o seguinte, ele fala, papai, isso não é uma PRD, isso é um regime aberto, é uma pena privativa de liberdade em regime aberto. Então, muito embora o Código Penal preveja lá, por exemplo, o regime aberto, aqui isso é tratado como uma PRD, que é o recolhimento domiciliar, certo? Pronto, bora lá. Passadas essas penas restritivas de direito, a gente tem aqui algumas atenuantes, certo? A gente tem aqui algumas atenuantes que a gente pode se ater quando a gente vai falar da Lei de Crimes Ambientais. Está previsto no artigo 14. Bora nessa. Atenuante são circunstâncias que atenuam a pena, ou seja, atenuar significa diminuir, são circunstâncias que diminuem a pena. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental e colaboração com os agentes encarregados da vigilância.
Então, nesse caso aqui, a gente tem circunstâncias que vão diminuir a pena. Ela incide na segunda fase da dosimetria da pena. Por quê? Primeira fase é a pena base. A gente vai levar aqui em consideração as penas em abstrato. Segunda fase, agravantes e atenuantes, certo? E terceira fase, causa de aumento e causa de diminuição de pena. Então aqui essa atenuante incide na segunda fase da dosimetria da pena. Óbvio que, por analogia em bona parte, aquelas atenuantes previstas lá no Código Penal que não estão aqui também podem ser aplicadas à lei de crimes ambiental. Mas o que eu quero que você saiba é que essas quatro aqui cai, viu? Aqui cai. Anote na sua prova, anote no seu caderno aí que aqui cai as atenuantes. Principalmente essa aqui de baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Essa atenuante aqui despenca, certo? E agora o tópico que mais cai na lei de crimes ambientais, que são as agravantes, certo? Então vem cá comigo. E são várias, são circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Isso aqui cai demais, então, inclusive questão da Polícia Federal de 2021. Questão da Polícia Federal de 2021. Isso aqui caiu. Ou seja, uma dessas circunstâncias que agravam aqui era uma qualificadora de um crime em espécie, de um crime ambiental em espécie. E aí perguntou, salvo o melhor juízo, era à noite. Seu Zezinho, ele terminou destruindo uma floresta de preservação permanente à noite. Isso constitui uma causa de agravante de pena. O cara foi de vez, sim, tá correto. E na verdade era errada, porque essa causa aí da noite era uma qualificadora do crime. Então, se essa causa foi qualificadora ou for aumento de pena lá no crime em espécie, você não aplica essa agravante, porque se você aplicar vai ser o quê? Bis in idem, punição duas vezes pelo mesmo fato. Então você só vai aplicar essa agravante aqui se ela não constituir algum fato ou agravante ou fato ou algum tipo, ou alguma parte do tipo, ou alguma qualificadora lá do crime em espécie. Se não constituir nada lá, aí você aplica atenuante aqui, beleza? Pronto. Vamos lá, ver quais são as agravantes. São circunstâncias que agravam. Em época de seca ou inundação. A reincidência nos crimes de natureza ambiental. Então, aqui, para agravar, tem que ter uma reincidência em crimes de natureza ambiental. Não necessariamente precisa ser crimes da lei de crimes ambientais. Pode ser qualquer outro crime. Basta que seja de natureza ambiental. Ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária, concorrendo para danos à propriedade alheia, atingindo áreas de unidade de conservação ou sujeitas, por ato do poder público, a regime especial de uso, coagindo outrem para a execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, atingindo áreas urbanas ou qualquer assentamentos humanos, com emprego de métodos cruéis para abate de captura de animais. Então, o cara, por exemplo, aqui que pescou com bomba, certo? No interior de espaço territorial especialmente protegido, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes, mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, facilitado por funcionário público no exercício das funções, mediante fraude ou abuso de confiança, em domingos ou feriados. Cuidado com essa aqui, que essa aqui geralmente traz sábado, domingo e feriado. Errado. É domingo ou feriado. Em período de defesa à fauna. E aqui, ó, lembre-se aqui, ó, lembra do que eu falei? Para caracterizar um agravante, não pode ser tipo do crime, não pode ser qualificadora, não pode ser agravante. Por exemplo, pesca em período de defeso. Eu vou aplicar essa agravante aqui? Não, porque o período de defeso já é um tipo do crime, certo? E o período de defeso já é um tipo do crime. Então, o cara que pescar em período de defeso, por si só já cometeu o crime lá. Ele não vai cometer o crime mais agravante aqui, certo? E por fim,
praticar um crime ambiental à noite também é a situação que agrava a pena. Esse aqui é o tópico que você mais deve se ater para as provas que caem crimes ambientais, certo? E a prova, inevitavelmente, vai querer fazer esse link. Então, veja os crimes em espécie com esse slide aqui na mão, porque aí você marca, faz uma lista. Tal crime prevê tal agravante como qualificadora, tal crime prevê tal agravante como aumento de pena, tal crime prevê tal agravante como motivo penal. E você vai fazer isso, pode ter certeza que a questão da sua prova vai cair assim. Safo? Vamos lá. Agora, as penas restritivas de direito aplicadas às pessoas jurídicas. Quais são? Multa, PRD, que aqui é espécie falando, né? E prestação de serviço à comunidade. Lembrando que essas penas aqui, elas não são substitutivas nem acessórias, elas são as penas principais, porque uma pessoa jurídica, por exemplo, não pode ficar atrás da grade. Multa. A multa será aplicada seguindo os critérios do Código Penal, certo? Então, a multa aqui para a PRD será... A multa aqui para as pessoas jurídicas será aplicada de acordo com os critérios do Código Penal. Beleza? Quais são as penas restritivas de direito? Suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade e proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Certo? Massa. E aqui também agora um tópico importantíssimo acerca da Lei de Crimes Ambientais na sua parte geral, que é a liquidação forçada da pessoa jurídica. Aqui é importante. Por que é importante? Porque aqui a gente está falando da chamada pena de morte da pessoa jurídica, que é quando a pessoa jurídica ela vai simplesmente acabar. Quando é que a pessoa jurídica vai acabar de acordo com o artigo 24 da Lei 9.605? Bom, vamos lá. A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime previsto nessa lei terá decretada a sua liquidação forçada e seu patrimônio será considerado instrumento de crime e, como tal, perdido em favor do FUNPEN, certo? Do Fundo Penitenciário Nacional. Então, por exemplo, essas madeireiras aí que só servem mesmo para desmatar, elas utilizam preponderantemente suas atividades com o fim de praticar crime ambiental. Então, essas empresas, as pessoas jurídicas, elas podem ser o quê? Liquidadas. Ou seja, extinguiu a empresa e pronto, acabou, liquidação forçada, certo? Então ela vai extinguir forçadamente. Ainda assim, existe uma hipótese de desconsideração da pessoa jurídica na Lei de Crimes Ambientais. Isso aqui é importante. O que é desconsideração? Perceba que uma pessoa jurídica cometeu um crime ali ambiental, mas na verdade, a pessoa física que está se passando pela pessoa jurídica para cometer esse crime ambiental, mas na verdade quem está cometendo é a própria pessoa física. Então, o artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais fala o seguinte: poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo aos ressarcimentos de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Então, nesse caso, quando a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente, ela será desconsiderada, certo? Por exemplo, vamos supor que um prefeito, ele piamente está dolosamente praticando crimes ambientais, é uma pessoa jurídica de direito público, o município. Eu posso desconsiderar a pessoa jurídica de direito público porque ela não pode ser punida para pegar o prefeito? Pode, desde que aconteça a hipótese do artigo 4º, que é quando a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. Certo? Massa. Vamos para cima. Sursis simples, que é a suspensão condicional da pena. Existe previsão de suspensão condicional da pena na Lei de Crimes Ambientais? Existe. Vem comigo para a tela. Nos crimes previstos nessa lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação não superior a 3 anos. Cuidado, aqui é diferente do Código Penal, que aplica tão somente as penas que não ultrapassem os 2 anos. Aqui na Lei de Crimes Ambientais, são os crimes que vão até 3 anos. Safo? Pronto. A verificação da reparação a que se refere o Código Penal
lá no seu artigo 78, será feita mediante laudo de reparação ambiental e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Então, vem aqui comigo. Lá o Código Penal ele estabelece vários requisitos para suspensão condicional da pena, lá no seu artigo 78. Só que, por exemplo, a reparação do dano ambiental, ele deve ser, no caso aqui da Lei de Crimes Ambientais, acompanhado de um laudo de reparação ambiental. E as condições para que seja reparado o dano e seja suspensa a pena deverão ter relação com o meio ambiente, certo? Devem ter relação com o meio ambiente. Isso é óbvio, quando toda vez que você vê lei especial, você vai ver sempre a punição com relação ao crime. Por exemplo, na lei de drogas, você vai ver muita coisa relacionada ao PROERD, muita coisa relacionada ao programa de drogas, certo? Fundo Nacional de Drogas, que é o FUNAD. Aqui na lei de crimes ambientais é a mesma coisa, certo? Vem para a tela então. Transação penal. Tem hipótese de transação penal na lei de crimes ambientais? Tem hipótese de transação penal. Que nesse caso existe uma diferença na lei de crimes ambientais para a lei de juizados especiais criminais. Que a diferença é o quê? Além dos requisitos previstos na lei de crimes, no juizado especial criminal, aqui eu preciso de uma prévia composição de dano ambiental. Então, existe um requisito a mais nos crimes ambientais para que haja a transação penal. Certo? Então, nesse caso, se o agente não realizou a composição de dano ambiental, não é possível que haja a transação penal, salvo se for impossível, né, compor o dano ambiental. Então, caso o sujeito ele não faça a prévia composição do dano ambiental, ele não vai ter transação penal, exceto em caso de impossibilidade. Certo? Massa. Suspensão condicional do processo. Certo? Se aplica aqui também? Se aplica aqui também, mas também com algumas hipóteses a mais. Então, o artigo 28 entende aqui a possibilidade de suspensão condicional do processo na Lei de Crimes Ambientais. Então, vamos lá. As disposições do artigo 89 da Lei de Juizados Especiais se aplicam aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei, com as seguintes modificações. Declaração de extinção de punibilidade dependerá do laudo de constatação de reparação de dano ambiental. Então perceba que aqui as hipóteses de medidas despenalizadoras, elas sempre devem vir acompanhadas de laudo de constatação de reparação de dano ambiental. Certo? Na hipótese do laudo comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo será prorrogado até o máximo, acrescido de mais 1 ano de suspensão do prazo de prescrição. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições da suspensão condicional do processo do GCRIM. Fim do prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação de dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2 desse artigo. E esgotado o prazo máximo, a declaração de extinção de punibilidade dependerá do laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Então, eu preciso tomar todas as atitudes para que haja reparação integral do dano ambiental. Safo, vem comigo para a tela que ainda faltam algumas coisas para a gente terminar a lei de crimes ambientais aqui na parte geral e a gente passar para a parte dos crimes. Certo? Apreensão e venda de instrumentos do crime. Vamos lá, artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidado sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º, o órgão autuante zelará para que eles fiquem mantidos em condições adequadas. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras, com fins beneficentes.
Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. E os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida sua descaracterização por meio de camuflagem. Ou de reciclagem, perdão. Então, isso aqui é que acontece quando há um instrumento do crime, por exemplo, uma serra. Por exemplo, se você pegou um animal, um leão, ele será devolvido ao seu habitat. Se não conseguir mais devolver, o que acontece na maioria das vezes, o animal não consegue mais se adaptar ao seu habitat, aí manda para um zoológico, manda para uma fundação, manda para uma entidade assemelhada, certo? Mas aqui na Lei de Crimes Ambientais há uma preocupação com a devolução, apreensão e venda, na verdade, dos instrumentos do crime. Seja o animal, seja um objeto de preparar o crime, seja produtos não perecíveis, então um casaco de couro. Vai destruir? Pode destruir, ou também pode doar. Uma entidade científica, cultural, educacional, certo? Então há essa preocupação com a destinação dos produtos do crime. Safo? Pronto. Aqui importante, competência, bota aí no seu caderno, importantíssimo. Competência de julgamento dos crimes ambientais. Coloquei aqui em regra, né? Em regra, os crimes ambientais são competência da Justiça Estadual, certo? Mas para você que faz prova de Polícia Federal, por exemplo, o cara que vai fazer prova de Polícia Federal, ele tem que se ater aqui a esse tópico da aula, que é a parte de competência. Que fala o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar crime ambiental envolvendo espécimes da fauna em perigo de extinção, tendo em vista o manifesto de interesse do IBAMA, já que lhe incumbe, além de elaborar o levantamento e a listagem dos animais em vias de extermínio, a concessão de autorização prévia para a captura e a criação de tais espécimes. Compete à Justiça Federal quando o crime ocorrer em águas de propriedade da União, especificamente em rio interestadual, lago de usina hidrelétrica, formado por rios interestaduais, mar territorial brasileiro. Ou, por exemplo, se o combatente ele está pescando com bomba em período de defeso no Rio São Francisco, que é um rio interestadual, quem vai investigar? A Polícia Federal. E quem vai julgar? A Justiça Federal, certo? Compete à Justiça Federal processar e julgar crime ocorrido em terreno de marinha por se tratar de bem da União. E aqui, quando eu falo terreno de marinha, é terreno de marinha, não terreno da marinha, certo? Compete à Justiça Federal processar e julgar crime ocorrido em unidade de conservação federal, como parques nacionais. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado em ilha costeira de propriedade da União. E compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado com marca de internacionalidade. Então, por exemplo, a Polícia Federal sempre pega tráfico internacional de animais, certo? Então, crimes com quê? De internacionalidade chamam ali a Justiça Federal para processar e julgar. Esse aqui é o que mais cai, certo? Que é um crime ambiental ali com marcas de interestadualidade, que é, por exemplo, tráfico internacional de animais, que aconteceu uma época aí que foi o cara que, por exemplo, pegou uma naja, comprou lá no exterior, trouxe para cá, isso é um tráfico internacional de animais. Aí sim, compete à Polícia Federal investigar e à Justiça Federal processar e julgar. Safo? Trouxe aqui um tópico que vai cair na sua prova, que é o seguinte: todos os crimes desta lei são de ação penal pública incondicionada. Então, em algum momento a prova vai querer dizer que é algum crime desse de ação penal pública condicionada, ou então ação penal privada. Certo? Segundo tópico, cabe princípio da insignificância? Cabe. Alguns crimes desta lei cabe sim princípio da insignificância. Beleza? Se o crime ambiental for cometido em unidade de conservação criada por decreto federal, a competência para julgamento será da Justiça Federal. Próximo tópico. Não cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica, óbvio, porque a pessoa jurídica ela não tem pena privativa de liberdade. Então, contra uma punição que eu considero que não é cabível para a pessoa jurídica, eu não vou impetrar habeas corpus, mas sim mandado de segurança. Certo?
O interrogatório da pessoa jurídica será feito por o seu gestor, e se ele também for réu, são feitos 2 interrogatórios, um da pessoa jurídica, um da pessoa física. E por fim, TAC, que é o termo de ajustamento de conduta feito pelo Ministério Público, não impede processo penal. Safo? Então terminamos aqui a nossa parte geral da Lei de Crimes Ambientais. Vamos para a próxima aula falar só de crime, certo? Vamos falar só dos principais crimes em espécie da Lei de Crimes Ambientais. Beleza? Te espero lá, um abraço e até a próxima.